porque a palavra vai começar. A palavra do Senhor diz assim: não temas, não tenha medo. A timidez, ela é o quê, pastora? A timidez, meus amores, ela é um medo que a gente tem. O medo, entende? O medo de errar, o medo de se expressar, o medo de se comunicar. Mas, pastora, a senhora disse que a timidez é boa ontem, mas quando a timidez passa do limite. Hoje eu já quero falar sobre a timidez fobia, a timidez crônica. A timidez, filhos, que te trava. Então, o que diz a palavra do Senhor? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E a palavra do Senhor também diz que Deus não nos deu um espírito de timidez. Mas, pastora, então se Deus não nos deu um espírito de timidez, fale um pouco mais sobre isso para nós. A timidez é um traço de personalidade. Tem pessoas que são tímidas. E eu estava estudando algo que me chamou muita atenção. Os tímidos são gênios. São gênios. Agora, quando a timidez, presta atenção nisso, quando ela parte para o lado que ela te trava, que você estudou tudo naquele cursinho, e você não consegue fazer um exame, uma prova, você não passa no MEC. Quando você precisa trabalhar e você não consegue responder tais perguntas. Quando você trava diante de um líder, porque quando você precisa de um trabalho e você precisa estar diante de um líder, você tem que olhar nos olhos dele. E o tímido, ele tem essa dificuldade. O tímido, ele tem um medo, o tímido fobia, o tímido patológico, a timidez patológica, presta atenção nisso. A timidez crônica, tem dois tipos de timidez. A timidez que é crônica, que é aquela que te trava para tudo. E a timidez que é situacional, que dependendo da situação, você fica tímido. É normal? É. Mas precisamos trabalhar isso. Então, resultado, aquela timidez que te trava, aquela timidez que você perde vários relacionamentos, porque você não consegue chegar, você não consegue ligar, você não consegue... Pastor, mas existe isso? Existe, precisa de ajuda. Que você não consegue se expressar. Porque o tímido, qual é o problema do tímido, queridos? Ele não sabe dizer não. E a gente nasceu para falar duas coisas nessa vida. Sim e não. E o próprio Jesus ensinou isso. Sim, sim e não, não. Não é? Então, o tímido, doente, ele tem medo de ser desaprovado. Ele tem medo de não ser aprovado. Ele tem medo de não receber aprovação. Ele tem medo de machucar. Ele tem medo de se machucar. Então, muitas vezes ele é um gênio, mas ele não sabe passar isso para fora. Pastor, então isso atrapalha muito. Atrapalha. A primeira coisa que eu diria para um tímido assim é que Deus não te fez assim. Talvez isso é um traço da sua personalidade, porque ser tímido não é errado. É normal. Isso faz parte de você, da sua natureza, da sua personalidade, ou da forma que você foi criado. Mas quando isso passa do limite, isso significa o quê, pastora? Que isso vai te travar para toda a vida. Você não pode permitir isso. Entendeu? Você não foi gerado para isso. Por exemplo, posso ser um pouco tímida, mas mesmo um pouco tímida, eu enfrento. Por exemplo, eu vou falar de um traço meu aqui. Eu não entendo muito do que desse lado de internet, de mexer com redes sociais. Eu não domino. Mas mesmo tímida,
mesmo às vezes tremendo, mesmo às vezes rubra. Eu vou, eu entro, mesmo errando, eu faço. O tímido, quando ele passa do limite, quando é uma timidez já patológica, fobia, ele não vai. E é uma pena. Porque o tímido, ele teme errar diante do homem. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você que é muito tímido, ou para você que essa palavra vai chegar para você que se tranca, que se esconde, para você que tem medo de desagradar alguém, para você que tem medo de se expressar, para você que tem medo de dizer um não, para você que tem medo de errar. Essa é a verdade. A timidez é isso. Você está temendo a homens. Que a gente precisa temer a Deus. A gente não pode temer o homem, porque o homem, o ser humano, ele é como eu e você. Ele erra como eu e você. Ele é uma obra imperfeita como eu e você. Ele é uma obra inacabada. Tema aquele que é perfeito, aquele que é santo. E mesmo assim, ele não exige toda essa perfeição de mim e de você. Ele enviou Jesus para nos aperfeiçoar. Ele enviou Jesus para nos perdoar, para nos amar, o Espírito Santo para te ensinar hoje, para te corrigir, para te ajudar. Pastora, a timidez ela pode atrapalhar, por exemplo, um líder? Pode. Eu vou dar alguns sinais. Se um líder chega com a mão no bolso para ministrar, um exemplo, numa palestra, um professor numa escola, um líder no altar, isso mostra a primeira vez um nervosismo, uma insegurança. Mas se ele continua na segunda palestra, na terceira, na quarta, com a mão no bolso, ele é um líder que ele precisa de ajuda, que ele precisa de cura. Por quê, pastor? Porque segundo a homilética, que é a arte de preparar um sermão e expor em público, a gente não pode fazer isso. Eu vou te dar sinais de um líder muito tímido, de muito inseguro e que precisa de ajuda. Se ele está sempre com a mão no bolso, não é uma vez não. Se ele está sempre com a mão no bolso. Se ele anda no altar o tempo todo assim, ó, que o povo não presta atenção na mensagem. Quando uma pessoa não sabe se comportar no altar, no púlpito, numa palestra, numa faculdade, numa escola, o aluno, a pessoa, o ouvinte, ele nunca presta atenção no que a pessoa está falando. Ele presta atenção. Aí quando a pessoa sai daquela palestra, sai daquela escola, sai daquela reunião, sai daquela igreja, você pergunta para ela, você entendeu o que foi ministrado? Não. Porque o jeito dele me chamou mais atenção do que o que ele expressou, ensinou, pregou. Então são sinais que a pessoa precisa, por exemplo, de ajuda. Quando uma pessoa, ela fala com você normal, mas quando ela pega o microfone, ela muda. Ai, Deus! Mas ela não fala assim. Quer dizer, é um desespero para uma afirmação, por uma aceitação. Eu me lembro de uma pessoa que era muito especial para mim. E ele chegava, oi, pastora Solange, tudo bem, Solange? A gente conhecia desde o tempo de Solange, antes de pastora Solange. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, vou dar um nome fictício para ele aqui, vou dar o nome de Luiz. Quando ele pegava o microfone, ele falava assim, amados, Deus está falando. Eu dizia assim, um dia ele saiu do altar, eu chamei e falei, Luizinho, por que você faz isso? Por que você falou desse jeito? Ele falou, porque eu fui pregar a palavra. Eu falei, mas esse não é o Luizinho. Deus quer ver o Luizinho. Esse povo aqui viu você nascer, já conhece o Luizinho. Então, eu percebi assim do meu lado, pessoas rindo.
quê, pastora? Porque ele tinha uma timidez dentro dele, em cima do altar, uma necessidade de se afirmar, uma necessidade de ser aceito, que não é normal. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ele ia pregar, ele andava tanto no altar, ele corria, ele não andava, ele corria, que ele chegou a cair. Aí seguraram ele no altar, levantaram ele. Bom, muita gente viu, muita gente riu, mas é tão de Deus esse menino, tão humilde, que ele se levantou e eu me lembro que ele continuou ministrando. Então, irmãos, a senhora está dizendo que a pessoa tem que ficar parada? Não, nem parada e nem andando. Ela tem que saber a hora que ela anda, a hora que ela para, a forma que ela se manifesta, porque nós temos que saber usar em lugares públicos a emoção e a razão. Mas uma coisa que Deus pede de nós, muito importante, é o que, pastora? É a naturalidade. Pastora, quando é que eu sou bom? Quando você é o que você é. Quando você é o que você é na presença de Deus. Quando você é o que você é na sua casa. Quando eu e você somos o que nós somos aqui no nosso quarto. Então, gente, é muito importante. Então, por exemplo, se o líder, ele fala baixinho, mas quando ele pega o microfone, ele grita, 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 grita. E o problema é que a homilética, ela ensina você observar se o microfone já não está alto. E aí a pessoa grita, mas grita, grita, grita. Isso significa que é uma pessoa, ele ou ela é uma pessoa tímida. E é uma pessoa que está nervosa naquele momento, está agitada, não está tranquilo. Por isso que a gente ensina que se a gente prepara uma palestra que vai dar na escola, numa creche, numa reunião, numa igreja, se aquilo ali tratou com a gente, vai em paz. Se Deus tiver que acrescentar algo, porque se é logo, se é aquilo que você preparou, se Deus tiver que te dar uma rema, Ele vai te dar uma rema. Agora, pastor, e se o Espírito do Senhor possuir uma pessoa? Sim, mas não é nada fora do limite. Não tem nada fora do limite. Porque o Espírito, ele é sujeito. Então, quer dizer, eu não entendo muito isso. De alguém que sobe no altar e muda demais da conta. Muda demais da conta. Vocês estão me entendendo? Eu conheço pessoas totalmente possuídas pelo Senhor Espírito Santo, ungidas mesmo, mas nós temos que saber o que, pastora? Nós temos que saber trabalhar isso em o nome de Jesus. Então, a timidez, fobia, a timidez, a insegurança, o nervosismo, a insegurança extrema, ela pode te atrapalhar sim numa palestra, para se dar uma aula. Por quê? Porque muitas vezes, outro lado que pega, vou passar isso para ajudar. Por exemplo, a pessoa tem uma necessidade tão grande que as pessoas a aceitem, que ao invés dela falar, ela está mexendo com pessoas. Porque quando você mexe com o público, você mexe tanto com enxadinha, como você mexe com canetinha, com aquele muito estudado. Ao invés dela falar transformação, ela já quer entrar na metamorfose. Mas o enxadinha não sabe o que é metamorfose. Não há necessidade de palavras chiques, exageradas. Não há necessidade de exagero. Então, o tímido, ele é tão tímido que quando ele... É uma luta tão grande para ele, gente. Isso não é fácil que eu estou falando. É um sofrimento que ele exagera. E quando ele exagera, ele erra. Então, resultado. Eu me lembro que eu trabalhei com líderes que queriam pregar a palavra e eu fui professora de homilética. E foi aí que eu observava a forma que eles entravam.
Por exemplo, uma pessoa muito tímida, ela entra de cabeça baixa. Você nunca pode entrar em público de cabeça baixa. Você entra. Se você pode cumprimentar todos pela mão, você cumprimenta. Se não, você cumprimenta todos. Em o nome de Jesus. Você entra de cabeça erguida. Você tem que passar confiança. Você tem que passar esse Deus que está dentro de você. Mas com naturalidade. Com verdade, é isso que eu quero dizer. Não fiquem tristes com essa palavra, mas com verdade. Mas é. Então, quando uma pessoa é tímida, é normal. A pessoa que é tímida é aquela pessoa que, mesmo tímida, ela vai e faz. A pessoa que é tímida, patológica, ela trava. E se ela vai, ela exagera. Então, a primeira coisa que eu falo com amor para mim e para você, por exemplo, um líder que foi tímido é o Timóteo, pastor Timóteo. Mas foi o Senhor, pastor. Porque o tímido, ele pensa muito para falar. O verdadeiro tímido, ele pensa muito para falar. Então, ele se prepara, ele se organiza. Em o nome de Jesus. Uma outra coisa que eu não sei se vai ajudar vocês. Em o nome de Jesus. Então, o Senhor está dizendo que a maior doença da timidez é querer agradar o ser humano. Eu me lembro que certa vez eu fui convidada para ministrar numa igreja que chamava-se, uma igreja muito respeitada, uma igreja muito boa, de Deus. E eu fui chamada para ministrar nesta igreja. Quando eu cheguei lá, era um café de pastores, que eu vi lotado de pastores. Aquela mesa muito bem feita, aquela igreja de mármore, muito bem arrumada. Eu tremi na base. Eu simplesmente tremi na base. Falei, Senhor, eu quero ir embora, quero dar uma desculpa aqui, quero sair daqui. Fui fazer uma oração, saí dali, acho que não sei se eu fui no toalete, acho que eu fui no corredor só. E eu fui fazer uma oração. E Deus falou assim para mim, que eu nunca mais vou me esquecer. Se você tremesse assim diante de mim, como você treme diante do homem, você não tem noção o que eu faria na sua vida. Se você temesse e tremesse diante de mim, como você teme e treme diante do homem, você não tem noção o que eu faria na sua vida através de você. Não tema homem algum. Respeite autoridades. Respeitar é uma coisa. Agora, ter medo deles, eles te travarem, te pararem, fazerem que você não siga o seu caminho, a sua caminhada, não ter o direito de discordar, de dizer sim, sim e não, não quando precisar. Uma coisa é amar as pessoas, outra coisa é ser dominado por elas. Não permita que ninguém te pare mais. Não permite que ninguém te tranque mais. Não permite que ninguém fale e não te permita falar. Não permita gente no teu caminho que não te dê o direito de errar. Não é ficar cometendo o mesmo erro todo dia, todo mês, todos os anos. Não, não é isso. Mas que todo errinho que você comete, e aquilo vai te deixando tímido, doente, fechado, travado. Não permita isso. A senhora está dizendo que a senhora não permite? Não. Seja quem for, o menino que planta uma cebola, e se eu estiver amanhã diante do presidente da República, da maior autoridade dessa terra, seja quem for, eu vou falar com amor, com respeito e com educação. Mas não vou sair dali levando dor alguma, doença alguma, prisão alguma. O segredo é você primeiro pensar, projetar o que você vai falar e com sabedoria fala.
E se errar? Errei. O segredo é aprender com o erro. Na onde eu errei, eu não quero errar mais. Então eu vou me corrigir. Mesmo com timidez, vai. Faz. Pastora, mas tô com sudorese, tô suando, tô rubra, Vai. Porque o Senhor vai com você. Quando pequeno eu gaguejava. Eu já fui tão nervosa que eu gaguejava, gente. Antes de resolver qualquer coisa. O que a senhora fez para fazer o que a senhora faz hoje com essa tranquilidade? A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é conhecer a palavra. É estudar a timidez na palavra. A Bíblia diz que Deus não te deu um espírito de timidez. Agora, alguém me perguntou se os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não, é diferente. Não pega um contexto isolado e julgue. Essa timidez, os tímidos não herdarão o reino de Deus, são aqueles que não quiserem a salvação. São aqueles que negarem Jesus, a salvação, o sacrifício de Jesus. Mas não tem nada a ver. A timidez é um traço de personalidade, é o jeito da pessoa, é a forma que ela foi criada, pode ser genético, não sei. Mas não tem nada a ver com isso aí. Tá? Tanto que a gente precisa tomar cuidado, porque no YouTube eu estava estudando um pouco, eles ensinam coisas certas e coisas erradas. Nós precisamos tomar muito cuidado. A senhora prefere estudar com quem? Por exemplo, alguém, um líder, não vou falar o nome dele, mas um grande líder fala isso, que o tímido, ele é um antissocial. Gente, antissocial é psicopata, é psicopatia. Precisamos tomar cuidado. Não se agride assim as pessoas. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente prega. Não, a timidez é um traço de personalidade, é a personalidade da pessoa, é o jeito da pessoa. Meu pai, por exemplo, ele era uma pessoa tímida. Amanhã eu vou falar para vocês sobre pessoas ousadas. E amanhã você vai aprender um segredo com isso tudo aí que vai te ajudar ainda mais, eu e você. Porque quando eu ensino, eu aprendo. A primeira pessoa que precisa de ajuda aqui sou eu. Então, meus amores, com muito respeito que eu falo isso. Mesmo tímido, vá. Mesmo tímido, converse. Comece conversando aos pouquinhos, ouvir, porque o tímido ele ouve mais do que fala. Isso é legal. Mas fale, vai falando, vai se abrindo. Passe uma verdade com carinho, com respeito, com educação, mas passe. Porque o tímido ele vai ficando doente, porque ele vai guardando, ele não sabe dizer não, ele não sabe, ele tem dificuldade quando é patológico, né, claro. Então vamos enfrentar isso, vamos vencer. Como que a senhora venceu tudo isso? Conhecendo a palavra, vamos voltar aqui, né? E gerando dentro de você. Então, por exemplo, eu gaguejava e eu falava um português muito ruim. Muito ruim. Aí eu descobri pela palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu aprendi que se eu começasse a ler, mas com calma, e prestando atenção em cada palavra, eu aprenderia, porque da forma que se lê, se escreve. E eu comecei a ler. Comecei com uma página, depois eu tive um tempo de 20 páginas por dia, depois eu lia um livro por dia, eu cheguei a ler um livro de 300 páginas por dia. Por exemplo, numa semana eu cheguei a ler 12 livros. Então, meu português precisa melhorar muito, mas eu melhorei colocando isso como prioridade depois da oração e da palavra na minha vida. E eu comecei a aprender também com quem sabia. A gente precisa ter essa humildade. E aí, o que a senhora fazia com essa gaguejava? Eu comecei a gerar dentro de mim.
O que é a fé? Eu comecei a atrair, eu comecei a gerar dentro de mim, eu falando com naturalidade em cima de um altar, ou onde quer que eu estivesse, numa visita, num aconselhamento. Eu gerei. Então eu fiz campanhas e campanhas de oração. E aí quando eu li aquele versículo, que Deus nos fez a sua imagem, nós somos feitos à imagem de Deus, segundo a sua semelhança. Eu falei, meu Deus, Deus é perfeito demais. Ele não faz ninguém feio, não. Ele não faz ninguém perfeito, não. Ele não faz nada errado, não. Pastor, o senhor está dizendo que com a minha timidez você pode estudar, você pode fazer cursos, você pode aprender. E se repetir, continua. Eu me lembro que teve uma fase que meu estudo era muito pouco, eu fui para São José dos Campos, num lugar lá chamado Vila Cristina, e eu fiz cursos lá. Verdade. Eu estudo hebraico, gente, com as pessoas. Eu fico pesquisando o significado. É lógico que eu erro. E como erro? E graças a Deus que eu erro. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que é perfeito. E o tímido que faz é muito legal, porque ele fala pouco, mas fala certo. Ele não machuca ninguém, o tímido. E o tímido é muito fiel nas amizades, nos relacionamentos. É por isso que quando ele é machucado, dói tanto, ele fica ferido, doente, mas tímido, tímida, com todo respeito, tímida, não precisa isso. Você vai entender uma coisa. Espere, eu li isso aí na internet, deixa eu ver se eu me lembro. Espere pouco de você, acho que é isso. Nada de ninguém e tudo de Deus. É mais ou menos assim. Estou falando, eu vejo muita coisa, então é muito difícil. Eu quero dizer o seguinte, eu não sei se eu posso mudar esse pensamento, é um pensamento. Espere um pouco de você. Eu vou esperar um pouco de mim, eu vou esperar um pouco de você. Eu vou esperar tudo de Deus. Mas nesse pouco que eu espero de mim, de você, eu sei que eu e você podemos errar. E o resto Deus faz. Espere do ser humano, mas sabendo que ele pode errar. Eu acho que a gente tem que corrigir isso agora. Pastor, o ser humano, ele não pode me decepcionar, mas ele é ser humano. Um dia você vai passar por tudo que eu passei, talvez, não sei, não te desejo isso. Todas as pessoas que eu confiei 100%, algumas delas eu me decepcionei. É como disse a palavra, aquele que comia no meu prato. Por quê, pastora? Porque não está preparado, gente. O grande problema nosso é cobrar de pessoas que não estão preparadas. O problema é que nós depositamos confiança demais no ser humano. Deposite toda essa confiança em Deus. Confie em Deus. Ou melhor, vamos melhorar esse pensamento aí. Vamos fazer pelo nosso próximo a partir de hoje, se possível, e não esperar mais nada em troca. Puxa, pastor, mas isso é tão duro. Não sei. Espere um pouco dele, ok. Porque não existe relacionamento sem confiança, concordo. Mas sabendo que ele poderá, não que ele... O ser humano erra, eu erro, você erra. Acho que depois do pensamento aí eu dei uma... Tá vendo, gente? Não tem perfeição. Perfeição, gente, é somente em Deus. O ser humano, ele é bom, presta atenção nisso.
Vamos voltar, vamos arrumar isso aqui, porque não pode ficar feio. Não. O ser humano, ele é bom. Mas vê se você entende onde eu quero chegar. Entenda agora, enxergue a construção de um prédio. Ele não está terminado. Ele está sujeito a goteiras. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu não estou enxergando. Ele é sujeito. Pois é, a Daniela está dizendo, eu crio expectativas. Não, é da gente isso, criar expectativas. Mas a gente tem que entender que assim como nós não somos perfeitos, quem nos cerca não é. Entenderam? Pouco de mim, nada dos outros e tudo do nosso Deus. Mas vamos consertar isso aqui, porque, olha, gente, eu conheço gente muito boa. Muito boa. Então, vamos arrumar isso aqui. Então, o resultado. Ame o teu próximo sabendo que amanhã ele poderá errar. Vamos deixar assim, para não ficar feia a palavra. Porque às vezes uma palavra deixa feia 99% de bonito, né? É isso aí. Amanhã eu quero falar sobre ousadia e timidez, para terminar esse coisa aqui. Mas aí, se vocês tiverem pergunta, pode fazer comentários. Forte demais, forte. Porque a timidez, quando ela é patológica, ela é tão dolorida. Por exemplo, eu conheci pessoas que a timidez delas foi tão grande que até hoje elas não se casaram. Eu conheço gente que é trancada dentro de casa. Eu conheço gente que não conseguiu, por 30, 40 anos, passar numa entrevista de emprego. Pastor, então o senhor já mexeu com todo tipo de problema? Já. E até com psicopatas. Então, resultado. Perfeito é só Deus. Quem nunca vai me trair é só Deus e você também. Quem nunca te machucará é só Deus. Então, ame, mas sabendo que você tem um ser humano do seu lado. Seu marido é um ser humano, sua esposa é um ser humano, seu filho é um ser humano, seu pai e sua mãe são seres humanos. Corrigindo, pastora, eu já não crio expectativas. Eu sei. Isso, parabéns, gostei mesmo, parabéns, ela está ajudando a gente. A Daniela Muniz, ela está dizendo, corrigindo, eu já não crio expectativas. Você está me entendendo? Isso aí vai ajudar muito quando a gente falar sobre fanatismo humano, fanatismo religioso. Isso vai ajudar muita gente, né, Aninha Tomás? Paz, meu docinho. Então, resultado, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, se eu posso ajudar. Eu acho que a palavra é essa. Mas só que é muito difícil. Porque o ser humano, ele se relaciona com o outro criando expectativa. Mas não põe muito. É difícil, né? É muito difícil. Só Deus é perfeito, a Maria Oliver Mari falou, eu concordo. Então, gente, saiba trabalhar. Saiba com quem se abre toda a tua vida, para quem. Isso é muito sério. Eu descobri que sacerdócio não é para muitos. Não, pastor, não. Mas a gente vai falar muita coisa, tem muito gigante que a gente precisa vencer. E hoje nós estamos falando só da timidez, não vamos sair do tema. Vamos vencer o gigante da timidez? Vamos? Em nome de Jesus. Você tem tanto valor, menino, menina. Né, Vilma Rebelo? Você tem tanto